Muito bem, pessoal, vamos começar agora a solução da prova de matemática do Colégio Militar do Rio de Janeiro, a prova de 2014 para 2015. Vamos então à nossa primeira questão. A primeira questão é uma questão simples, onde traz um quadro, uma tabela, com todas as Copas do Mundo de 1930 a 2006, com a quantidade de jogos de cada uma e o total de público de cada uma. Observando a tabela acima, podemos afirmar que sobre as Copas de 1930 a 2006, aí tem 5 alternativas para a gente ver qual a correta, ok? Vamos voltar aqui para o nosso quadro. Para a gente começar o assunto, a gente precisa entender primeiro o que é média aritmética. Eu sei que muita gente já sabe, mas pode ter alguém ainda com dúvida sobre isso. Média aritmética simples é o seguinte, vamos dar um exemplo aqui. Você está estudando, vamos dizer que você, na sua disciplina de matemática, no primeiro bimestre, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, você tenha tirado, vamos dizer que você tenha tirado a nota 6 no primeiro bimestre, 7 no segundo, 5 no terceiro e 10 no quarto. Se você somar essas 4 notas, vamos lá, 6 e 7, 13, 5, 18 e 10, 28. Como são 4 elementos, tá? O que é média aritmética? É a soma de todos os elementos dividido pela quantidade de elementos. São 4 elementos, a gente divide por 4. 7 vezes 4, 28 para 28 anos. Então você tem que a sua média é igual a 7. Certo? Então isso é média aritmética. É dessa forma, é com esses cálculos simples que nós vamos fazer a questão. Ok? Vamos voltar à questão lá. Observe o seguinte. Nós observando a tabela e observando as alternativas, observe a alternativa C e a alternativa D. A alternativa C, ela fala o seguinte: a Copa de 74 teve a menor média de público do que a Copa de 78. Observando a Copa de 74 e a Copa de 78, vamos ver que ela tem a mesma quantidade de jogos, certo? Então, se você tem aqui um público maior na Copa de 74 do que o público de 78. Então, se eu pegar esse público aqui, essa 1.774.022 dividir por 38, e eu pegar 1.610.215 dividir por 38, eu vou achar aqui, nesta Copa de 74, um valor maior de média de público do que na Copa de 78. E a letra C diz que 74 é menor do que 78. Então, logo, a letra C é falsa. Uma outra que a gente pode matar sem fazer conta nenhuma é a letra D. Tá? A letra D diz que a Copa de 2002 teve maior média do que a Copa de 98. Observe que a Copa de 2002 teve 64 jogos e a Copa de 98 também teve 64 jogos. Só que o público de 98 é maior do que o público de 2002. Logo, a média de 98 tem que ser maior. E aqui está dizendo que a Copa de 2002 teve a maior média. Então, a letra D também está errada. Aí nós temos a letra A, B e E. Você fazendo a prova, você vai escolher uma delas para resolver o problema. Bom, a letra, vendo as 3 alternativas, a letra E, ela faz referência às Copas que ocorreram no México. Ele diz que a maior média de público é de 86. Quais são as Copas do México? Vamos lá. 86 e qual é a outra Copa do México? De 70. Certo? Então, a Copa do México de 70 teve 32 jogos. E a Copa de 86, 52 jogos. O público do México, 1.673.095, e o público da Copa de 86 do México, 2.407. Teve mais público e mais jogos.
Então, olha só, gente, só fazendo as contas aí. Vamos lá voltar para o quadro? Voltando para o quadro aqui. Então, nós temos que a letra E, a Copa de 1970 teve 1.673.975 e teve quantos jogos? 32. E a Copa de 1986 teve 2.407.431 de público e teve 52 jogos. Gente, eu não vou fazer essas contas todas, senão o vídeo fica muito longo. Mas se vocês fizerem essas contas, dá 52.311, alguma coisa. E aqui vai dar 46.296 e alguma coisa. Então a gente conclui o quê? Que a Copa de 1970 teve maior média de público do que a Copa de 1986, embora tenha tido um público maior em 86, mas também teve uma quantidade de jogos maior. Então, voltando à questão, ele diz que a maior média foi de 86. Errado também, não é a letra E também. Então, nós temos agora a letra A e a letra B para escolher para fazer. A letra A, ela diz que a Copa de 1950 foi a que teve a maior média de público. Olhando lá a Copa de 1950, olha aqui, 1.337.000 para 22 jogos. Bom, maior média de público, a gente observando a tabela, a gente vai olhando e vamos tentar escolher um, pelo menos, que possa ter uma maior média do que essa. Então, eu escolheria o seguinte, o que teve maior público logo, que é a Copa de 94 dos Estados Unidos, 52 jogos com 3.587.538. Vamos voltar para o nosso quadro lá. Vamos pegar um outro quadro aqui. Então, olha só, em 1950 nós tivemos 1.337.000 de público para 22 jogos. Em 1994 nós tivemos 3.587.538 para 52 jogos. Mesma coisa, tá, pessoal? Não vou fazer essas contas todas. Isso é um trabalho mais braçal, vou deixar para vocês. Aqui você vai encontrar 60.772, alguma coisa. E aqui você vai encontrar 68.991 e alguma coisa. Logo você conclui que 1994 já tem uma média maior do que 1950. E na nossa questão, vamos lá? Vamos voltar? Na questão diz que 1950 foi a que teve a maior média de público. Nós já encontramos uma, que 94 é maior. Então, não pode ser a letra A. Pode até ter outras, mas já encontramos uma já suficiente para eliminar a letra A. Vamos à letra B. A gente já sabe que o nosso gabarito é a letra B, mas vamos resolver a letra B. A Copa de 1930, apesar de ter os jogos de menor público, não foi a Copa com menor média de público, certo? Ela, olha só, embora teve o menor público, não foi a menor média, certo? Então vamos calcular a média da Copa de 1930. Nós já calculamos algumas médias, só que alguém tem que ser menor do que ela, né? Vamos pegar um outro quadro aqui. 1930 teve o que? 434.500 de público por 18 jogos.
Se você fizer essa conta, vai ter 24.138, alguma coisa. 24 mil de público em média. Vamos voltar aqui às nossas questões. Como ele está dizendo que não foi a Copa com menor média, vamos procurar uma Copa que possa ser menor do que essa, que a gente acha que pode ser menor do que essa. Por exemplo, essa que teve 17 jogos e 395 mil aqui de público, a Copa da Itália. Vamos fazer essa? Vamos lá. Então, vamos lá. A Copa de 1934 teve 395 mil de público por 17 jogos. Se você fizer essa conta, você vai achar 23.235, alguma coisa. Então, nós já vimos que em 1934 a média é menor do que a Copa de 1930. Vamos lá, então. Isso bate com a questão que diz que a Copa de 1930, apesar de ter o jogo de menor público, não foi a Copa com menor média, não foi. Certo? Então, o nosso gabarito é a letra B. Ok, pessoal? Letra B é o nosso gabarito. Muito obrigado aí. Até a próxima aí. Tchau, tchau.